Primeiramente, boa tarde a todos presentes. Eu vou dar início à apresentação do seminário. Bem, o tema do qual eu fiquei encarregado foi acerca das propriedades biofísicas do citoesqueleto celular. Então, por meio desse seminário, eu pretendo dar um embasamento, né, sobre o que é e sobre as propriedades, né, mecânicas do citoesqueleto e aí, claro, a importância dele para as células. Beleza, a gente começa fazendo uma breve introdução do que é o citoesqueleto, certo? Então, basicamente, o citoesqueleto celular é formado por uma complexa rede de polímeros e ele é responsável pela estabilidade mecânica das células, certo? Essa rede de biopolímeros, ela também é crucial para processos que requerem variações espaciais e temporais na estrutura da rede, né? Por exemplo, como a migração celular, divisão celular e transporte intracelular. Bem, já na introdução a gente percebe a importância, né? A grande importância que o citoesqueleto tem, né? E especificamente as propriedades associadas, mecânicas associadas ao citoesqueleto. Beleza. O citoesqueleto deve, portanto, combinar integridade estrutural e estabilidade mecânica com a possibilidade de reorganização e reestruturação rápida e eficiente da rede, né? E ao longo do seminário a gente eu vou mostrar como que ocorre essa integralização, digamos assim, né, entre essas duas características essenciais para o correto funcionamento da célula. Beleza. Do ponto de vista mecânico, as propriedades mecânicas desempenham um papel importante nos processos celulares, né? E podem, portanto, servir como indicadores para a ocorrência de tais processos. Aqui a gente destaca, por exemplo, como propriedades mecânicas a adesão, a rigidez e etc. Além do papel mecânico, o citoesqueleto ele também atua como um facilitador no tráfego intracelular e de neurotransmissores e organelas, né? Então, o citoesqueleto ele também possui um papel importante no que diz respeito digamos que, ao trabalho, digamos assim, né, intracelular, né? O trabalho bem dentro da célula. Beleza. Aqui a gente vai entrar, eu vou falar bem brevemente acerca das estruturas que formam um citoesqueleto, né? Então, o citoesqueleto, de modo geral, ele é formado por três tipos de polímeros proteicos. O filamento de actina, os microtúbulos e os filamentos intermediários. Aqui eu já destaco que, no que tange as características mecânicas do citoesqueleto, o principal é o filamento de actina, né? Mais à frente eu vou apresentar mais, vou falar mais sobre a actina, que ela realmente é a proteína mais abundante no citoesqueleto celular, e ela é muito importante no que diz respeito à definição das propriedades mecânicas do citoesqueleto, certo? Esses filamentos formam uma complexa rede que se estende por todo o citoplasma da célula, né? E mais adiante eu vou mostrar também uma imagem que vai ficar mais evidente isso. E cada componente, né, cada um desses três componentes que eu apresentei aqui, eles possuem suas propriedades biofísicas próprias, né? Porque, afinal, eles são constituídos por diferentes proteínas. E eles são organizados também de maneiras diferentes. Então, consequentemente, as propriedades físicas associadas a cada um destes, ela vai ser diferente. Beleza. Os filamentos de actina, né? O que são os filamentos de actina? Os filamentos de actina são polímeros proteicos polares de cerca de 8 nanômetros de espessura, né? Eles são bem pequenos, que podem atingir um comprimento de até alguns micrômetros. Na verdade, mais à frente eu vou explicar direito como que são formados os filamentos de actina, né? Que, eles são formados a partir dos monômeros e tal. E vamos prosseguir. Os filamentos de actina, eles são os principais responsáveis pelas características mecânicas do citoesqueleto, né, como eu já havia dito. E a formação de tais filamentos se deve à polimerização da actina G, né? A actina G é a actina na forma monomérica. Depois ela vai se associar e vai formar os filamentos de actina, que é chamado de actina F, certo? A polimerização de actina, ela é um processo reversível, na qual os monômeros se associam e dissociam em ambos os lados do filamento. Tal processo resulta em um movimento relativo entre um monômero e outro.
do filamento. Isso é o que caracteriza uma propriedade muito, muito importante para a célula, né? Por quê? Porque a polimerização de actina no córtex celular, hoje em dia, ela é bem aceita como a principal causa da movimentação e das deformações da membrana plasmática, né? Então, esse processo de polimerização e despolimerização, ele é muito importante, né, no que tange os processos celulares, certo? Aqui, essa imagem, ela representa esse processo, né, o processo de polimerização e despolimerização da actina, né, no qual ocorre um movimento relativo entre esses monômeros, né, que constituem o filamento de actina, certo? E vamos lá. Aqui eu vou falar brevemente dos microtúbulos e dos filamentos intermediários. Os microtúbulos, eles são túbulos ocos polares formados pela montagem espontânea de monômeros de tubulina, né? E esses microtúbulos, eles possuem cerca de 25 nanômetros de diâmetro e eles podem atingir um comprimento de até alguns micrômetros também. Já os filamentos intermediários, eles possuem cerca de 10 nanômetros de diâmetro e são normalmente considerados como os componentes mais estáveis do citoesqueleto, pois são constituídos de proteínas fibrosas, trançadas, formando uma espécie de cabo de aço. Isso garante uma resistência muito maior ao citoesqueleto também, né? E tais filamentos são particularmente proeminentes em células ou regiões celulares sujeitas a tensões mecânicas, justamente por essa caracterização de ser uma fibra em forma de transição, né, como se fosse uma corda, um cabo de aço. Certo. Aqui a gente tem, essa imagem aqui, ela representa a disposição de cada filamento na célula, né? A gente pode imaginar que isso aqui é a célula, e a gente tem na imagem A aqui, a gente tem os filamentos intermediários, na B a gente tem os microtúbulos, e na C a gente tem os filamentos de actina, que são os microfilamentos, certo? Aqui a gente vê que os filamentos de actina estão mais dispostos na região periférica da célula, né? E mais à frente a gente vai discutir um pouco mais sobre essa disposição deles. E a D, a gente tem a superposição de todos esses microtúbulos, todas essas proteínas, né, esses filamentos de proteínas, certo? Aqui a gente tem uma imagem acerca da distribuição destes filamentos ao longo da célula, né? E a gente consegue ver essa região aqui, que é o chamado córtex de actina, e a região mais central da célula, né, no qual está distribuído os filamentos intermediários e os microtúbulos, certo? Beleza. Aqui a gente vou citar um pouco sobre os filamentos de proteína, né, que são os filamentos que constituem o citoesqueleto, né? E, de maneira geral, as propriedades físicas associadas ao citoesqueleto celular são definidas a partir das propriedades dos filamentos proteicos que o compõem, né? Então, a gente pode dizer que as propriedades, as características mecânicas do citoesqueleto, eles são constituídos a partir das propriedades mecânicas dos filamentos que o constituem, né? E cada filamento possui características próprias, visto que são formados a partir de diferentes tipos de proteínas, né? Como eu já citei anteriormente. No que se refere às propriedades mecânicas, aqueles que desempenham um papel fundamental são os filamentos de actina, né? E, inclusive, existem experimentos que foram realizados que comprovam realmente que a actina ela possui papel central no que diz respeito às propriedades mecânicas da célula, né? Certo. Aqui algumas características gerais acerca das propriedades de cada filamento proteico. Os microfilamentos são estruturas flexíveis, pouco capazes de resistir a forças de flexão ou tração. Já os microtúbulos, eles também são poucos resistentes à tensão, porém muito mais rígidos que os microfilamentos. Os microtúbulos, eles atuam muito na sustentação da célula, né? E os filamentos intermediários são mais flexíveis em relação aos microfilamentos, mas possuem grande resistência à tração, né? Justamente pelas características que a gente citou anteriormente, né? Que devido às proteínas fibrosas e tal. É isso. Aqui a gente vai entrar numa parte que diz respeito à rigidez dos filamentos, só que
Aqui a gente está tratando da rigidez dos filamentos isolados, né? Mais à frente a gente vai ver que não é bem assim, porque os filamentos, eles atuam em conjunto, digamos, né? Eles formam uma rede coesa de filamentos. Certo. Se a gente imaginar um único filamento de proteína suspenso em água, ele irá se dobrar, né, devido à influência de forças térmicas, o que caracteriza uma forma de movimento browniano. Então, se a gente imaginar cada filamento aqui, a gente tem um filamento de actina, um microtubo e os filamentos intermediários. Eles irão se deflexionar, digamos, diferente, né? De forma diferente. Por quê? Porque a característica deles são diferentes. Então, por exemplo, a actina, ela vai se deflexionar menos que os filamentos intermediários. Já os microtúbulos vão se deformar ainda menos, né? Pela característica deles serem mais rígidos, mais resistentes, certo? E um parâmetro capaz de nos fornecer uma boa ideia acerca da rigidez dos filamentos é chamado de comprimento de persistência, né? De modo geral, o comprimento de persistência é uma propriedade mecânica básica que está relacionado justamente à rigidez de um polímero, né? De maneira geral, a gente pode dizer que o comprimento de persistência é o comprimento do filamento imediatamente antes da flexão causada pela energia térmica, né? Que é como a gente viu nessa imagem aqui, que torna a orientação das duas extremidades completamente aleatória, característica do movimento browniano. Certo. E aqui eu mostro que o comprimento de persistência exibido na forma de um filamento flexível ele pode ser calculado a partir da seguinte expressão. Importante ressaltar aqui, nesse ponto eu estou sendo muito direto, né? Eu coloquei esse modelo matemático para mostrar que sim, existe um modelo matemático que rege tal comportamento, mas eu fui bem direto, né? Porque eu não expandi nenhuma conta e não mostrei passo a passo como se desenvolve esse procedimento, né? Então aqui eu só decidi botar para mostrar que sim, existe uma roupagem matemática que rege tal fenômeno. Opa, certo. Certo. Nessa equação 1 aqui, esses vetores aqui, o S e o zero, são vetores unitários tangentes ao contorno do polímero em cada extremidade. E o S, esse parâmetro S aqui, ele representa justamente o comprimento do filamento do começo ao fim. E a partir dessa roupagem matemática, a gente consegue obter valores do módulo de Young, né? E os valores do módulo de Young obtido para os filamentos do citoesqueleto, eles variam entre 1 a 3 vezes 10 pascais, certo? Continuando. Vamos falar agora um pouco da organização destes filamentos, né? Como eles se organizam. Porque, de certa forma, na célula não tem como eles ficarem isolados, né? Se a gente imaginar, como a gente já viu também na imagem anterior. E a resistência mecânica do citoesqueleto, ela é proporcionada pelos filamentos de proteína, pode ser ainda maior quando estes se agrupam e formam feixes, certo? E tal processo é possível pois os filamentos proteicos se associam a outras proteínas. Aqui a gente entra num tema muito, muito importante, né, que é justamente o fato dos filamentos proteicos serem capazes de se associarem a outras proteínas. E mais à frente a gente vai ver que essas proteínas, elas são capazes de alterar drasticamente as propriedades mecânicas do citoesqueleto como um todo, certo? Tais associações são responsáveis por controlar toda a arquitetura da rede polimérica, induzindo a modificações nas propriedades mecânicas do citoesqueleto, como eu falei agora há pouco. Certo. Aqui a gente tem duas imagens, na verdade, que exemplifica como ocorrem essas ligações, né, entre os filamentos de proteína, né. Aqui, por exemplo, a gente tem dois filamentos de proteína, né, representando dois filamentos de actina, e eles estão ligados por uma proteína aqui. Então, aqui tem uma imagem de micrografia eletrônica que representa muito bem essa arquitetura, né, da organização dos filamentos. Beleza, vamos lá. Normalmente, os filamentos de actina que constituem o citoesqueleto se organizam em redes ou emaranhados com uma alta concentração, certo? Que isso é muito importante. A organização, a maneira como esses filamentos se organizam. Essa rede se trata de uma rede molecular muito ativa que está sempre em constante remodelação, né? O citoesqueleto, o que torna muito difícil compreender as características mecânicas, as propriedades físicas
biofísicas do citoesqueleto, é justamente o fato dele ser uma entidade, digamos assim, que está em constante mudança, está em constante remodelação. Em grande parte, isso se deve justamente às proteínas que são capazes de se associar aos filamentos, né, que constituem o citoesqueleto. É responsável não apenas pela forma da célula, mas possui também um papel importante em processos dinâmicos, como a migração celular. Certo? Devido a essa alta concentração, os filamentos começam a causar interferência uns nos outros, o que provoca o surgimento de novas características mecânicas no arranjo, certo? Aqui a gente tem uma imagem que exemplifica também a distribuição dos microfilamentos, dos filamentos intermediários e dos microtúbulos na célula, né? A gente vê aqui ó, que essa região aqui são os microfilamentos, é uma região bem densa, eles formam realmente como se fosse uma rede, um emaranhado aqui bem denso. Na região mais central a gente tem os microfilamentos e os filamentos intermediários, né? Essa seta amarela aqui, ela representa os microfilamentos. Eu peço desculpa porque a resolução da imagem não tá boa, eu não consegui achar uma imagem com uma resolução tão boa para dar um zoom. Mas eu acho que dá para ter uma boa noção da distribuição, né, dos filamentos ao longo da célula. E vamos seguir. Tais interferências entre os filamentos que formam a rede proteica acabam proporcionar, uma maior resistência às forças de cisalhamento, certo? As redes de filamentos possuem uma alta viscosidade, além também de apresentarem uma certa elasticidade, que garante a recuperação da sua forma após um deslocamento repentino. Mais à frente a gente vai ver que essa característica viscoelástica, ela depende justamente do tempo, né, de suas deformações. E mais à frente eu vou vou esclarecer mais isso. Certo. Nas células há uma infinidade de proteínas de ligação à actina, né? Que, como eu falei, a actina ela é o principal componente do citoesqueleto, tanto que muitos autores estudiosos se referem ao citoesqueleto da célula como sendo o citoesqueleto de actina, né? Porque no que diz respeito às características mecânicas é o principal componente, né? Existe uma infinidade de proteínas de ligação atina que podem desencadear ou inibir a formação de filamentos, desmontar filamentos ou determinar a arquitetura da rede, certo? Os microfilamentos são capazes de se ligar a uma proteína chamada filamina, que é capaz de transformar drasticamente as propriedades físicas das redes de filamento de actina, mudando-a de uma solução viscosa para um gel semissólido, né? Aqui eu destaco essa proteína, essa proteína aqui chamada filamina, né? Ela é uma proteína que muda drasticamente as características mecânicas do aglomerado, né? Da rede de actina, certo? A filamina, essa proteína aqui do lado, ela é semelhante à actina, exceto pelo fato dela ser uma proteína um pouco maior e na forma de dímero, né? Dímero é essa molécula aqui, que consiste em duas moléculas idênticas, né? Ou um complexo de moléculas ligadas juntas. Essa imagem aqui, ela representa muito bem como ocorre isso, né? Aqui a gente tem dois filamentos de actina, eles estão intercruzados aqui, e tem a filamina realizando essa ligação, né? E a gente pode ver que esses filamentos, eles vão se aglomerando, formando meio que uma espécie de jangada, digamos, né? Então eles vão formando uma rede bem coesa, né? Vamos lá. A viscosidade dos géis de actina, né, e filamina depende da taxa de deformação. Por quê? Vamos lá. Quando deformado de forma muito rápida, esse composto ele pode se tornar até 40 vezes mais rígido do que um filamento de actina sozinho, né? A gente pode imaginar como, por exemplo, o exemplo que a professora deu no seminário dela, né? Tipo, tem que concordar aqui, se tu for pular na água de 2 metros de altura, é diferente de pular de 40 metros, né? Porque se tu pular de 40 metros, tu vai ver que parece que vai estar caindo em cima do cimento. E essa característica, ela se aplica também às células, né? Ao citoesqueleto em específico. E caso a deformação seja lenta, o gel de actina ele se comporta normalmente, né? Como se fosse um filamento de actina. Não há uma variação nessa característica.
E falando um pouco sobre as proteínas que são capazes de se associar à actina, eu destaco a alfa-actina, que é uma proteína empacotadora, ela é responsável por organizar os filamentos de actina. Tem a geossolina, que ela é responsável por, ela é capaz de separar os filamentos, ela se liga aos monômeros, né? Então ela é capaz de desfazer, né? Desconstruir, digamos, os filamentos de actina. Nós temos a filamina, que é a proteína, que é essa que eu acabei de mostrar, né? Que é a proteína de ligações cruzadas. Nós temos a miosina, que desliza ao longo dos filamentos. A miosina, ela é uma proteína que se encaixa como uma proteína motora, né? Ela é uma proteína intracelular, ela vai deslizando ao longo dos filamentos de actina e ela é responsável por realizar o transporte intracelular de organelas e tal, dentro da célula, né? E, por fim, a gente tem a espectrina, que ela vai ser importante para a gente quando a gente for falar dos eritrócitos. E ela é responsável por atracar os filamentos à membrana plasmática. Essa espectrina, ela está muito presente no córtex celular, né? No córtex de actina. E falar um pouco dos eritrócitos, né? Que tudo que eu vim falando até agora, né, sobre o citoesqueleto, ele vale também para os eritrócitos, claro, mas no geral eles se aplicam às células eucariontes. Os eritrócitos, eles possuem um citoesqueleto mais simples, né, pelo fato de deles também serem um tipo bem singular, né, de célula. Certo. As células mais abundantes no sangue são os eritrócitos, né? E estes são caracterizados por possuir a capacidade de resistir a grandes deformações quando passam por capilares estreitos, com secções transversais iguais a 1/3 do seu próprio diâmetro. Então, aqui a gente já vê que os eritrócitos, eles possuem propriedades mecânicas, digamos que especiais, né? Então, o entendimento, né, a compreensão das propriedades mecânicas do citoesqueleto dos eritrócitos é fundamental, né? Então, certo. A força e a flexibilidade da membrana plasmática dos eritrócitos depende de uma densa rede citoesquelética que sustenta toda a membrana e está ligada a ela em muitos pontos. Beleza, vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem que representa basicamente a organização das principais proteínas do citoesqueleto dos eritrócitos, né? E sua interação com as proteínas integrais da membrana. Aqui a gente tem uma série de proteínas, né, que constituem esse citoesqueleto dos eritrócitos. A gente pode destacar a proteína de banda 4.1, a espectrina, a proteína de banda 3, a actina, né? Só que aqui a actina no citoesqueleto dos eritrócitos, ela está em menor número, né? A gente vai ver que a proteína mais rica, neste caso, dos eritrócitos, é justamente a espectrina, né? Proteína mais presente em maior número. Vamos lá. O citoesqueleto eritrocitário é uma rede de proteínas estruturais, principalmente espectrina e actina, certo? As propriedades mecânicas de deformabilidade e estabilidade mecânica dos eritrócitos humanos são amplamente reguladas pelo citoesqueleto proteico submembranoso, certo? E as principais proteínas desse esqueleto, são a espectrina, que está em maior quantidade, a actina, a proteína 4.1, ou proteína de banda 4.1, a aducina e a dematina. São os principais componentes do esqueleto de membrana. Aqui eu destaco o esqueleto de membrana. Por quê? Porque o esqueleto de membrana, ele é uma parte especializada do citoesqueleto, né? E que está em estreita proximidade com a membrana da célula, com uma composição e estrutura proteica que difere da estrutura do citoesqueleto, né? Isso é muito importante a gente destacar isso, né? Aqui essa imagem ela representa essas proteínas, né, a disposição dessas proteínas, e aqui a gente consegue ver, eu não sei se está muito claro, nítido para quem está vendo aí, mas a gente tem aqui os filamentos temos a espectrina, né? Tem proteína de banda 3, proteína de banda 3, proteína de banda 4.1, 4.2, a actina. Então, essa imagem ela representa muito bem a distribuição, né? Ou ela representa muito bem esse esqueleto de membrana dos eritrócitos. Vamos lá. As interações laterais entre essas proteínas
constitui a estrutura composta designada como rede esquelética da membrana, né? A gente consegue ver aqui as interações horizontais e verticais, né? Essa rede é ancorada à bicamada, né? Aqui a gente consegue ver a bicamada, essa camada estreitinha aqui, ó, no qual a proteína de banda 3 ela fica entre, né? Essa bicamada. E ela é ancorada à bicamada por meio de interações verticais entre as proteínas, certo? Certo. Aqui eu destaco um processo muito importante no que diz respeito também às características mecânicas dos eritrócitos, que é o processo de fosforilação, né? Uh, Todos os componentes do esqueleto de membrana, exceto a actina, são fosfoproteínas, né? E o processo de fosforilação é capaz de modular as propriedades mecânicas da estrutura da membrana, né? De modo geral, a fosforilação é o processo bioquímico que envolve a adição de fosfato a um composto orgânico. Eu encontrei um artigo que ele debate sobre a fosforilação da espectrina e como ela modula a estabilidade mecânica da célula, né, dos eritrócitos. E esse estudo mostra que o grau de fosforilação, da beta-espectrina, ele modula a estabilidade mecânica da célula, da membrana de hemácias intactas, né? Então, é um processo muito importante, né, que ocorre nas células e que é capaz de modificar drasticamente as propriedades mecânicas das hemácias. Certo. E as principais características do comportamento dos eritrócitos são a resposta altamente elástica e rápida ao estresse mecânico aplicado e a alta resistência estrutural das células, né? Então, de modo geral, os estudos identificaram 3 características constitutivas como reguladores primários da capacidade da célula de sofrer as deformações necessárias. Estes são a geometria da célula, particularmente a área de superfície da célula para razão de volume, e a viscosidade citoplasmática determinada pela concentração de hemoglobina, né? Ou seja, a viscosidade da, da, do citoesqueleto das hemácias ele é controlada a partir da concentração de hemoglobina, né? E também a deformabilidade da membrana. Então, eu destaco que é perceptível, né, que qualquer modificação em algum desses parâmetros aqui vai ocasionar uma mudança drástica nas características mecânicas das hemácias, né? Então, no geral, minha apresentação é essa, né? Aqui as referências que eu utilizei e agradeço pela atenção de todos.